me admira muito a Igreja Católica, sendo bem sincero com vocês. Por exemplo, ano passado eu vi saindo lá de Pau dos Ferros a devoção à Santa, a Santa Conceição, e muitos fiéis saíram de Pau dos Ferros a pé, subiram aí a serra aí de Porto Alegre. Rapaz, você sair a pé, no sol quente, com a atitude de fé, realmente é muito ânimo mesmo, porque eu vejo as pessoas pegarem uma moto para sair da sua casa para a padaria, para não andarem 200 metros. Imagine você andar mais de 10 quilômetros a pé. Então é muita devoção. Sabe onde tem mais essa devoção? O povo muçulmano. O povo muçulmano é tão devoto, mas tão devoto, que eles têm os horários de oração, e quando chega nesse momento, eles se ajoelham, bota o tapetezinho, vira para a Meca e faz as orações onde quer que esteja. Eles oram, e você chega para falar com eles: ei, está no meio do caminho. Eles nem dão atenção. Por quê? Porque eles de fato adoram o Deus deles. E aí, eu fico um pouco intrigado. Por quê? Será que nós, que cremos no Deus verdadeiro, temos a mesma devoção? Sim ou não? Se sim ou se não, abram suas Bíblias em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Na verdade, Gênesis, capítulo 1, verso 1. Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora pulem para o capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3, diz assim: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Irmãos, este texto, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 3, tem o objetivo de chamar a igreja do Senhor, nós, a adorarmos a Ele, porque Ele criou o mundo para ser o seu templo. Ele nos criou e criou tudo que existe para que nós o adoremos. Gênesis, não muito diferente do capítulo 1, foi escrito por Moisés para o povo, a nação de Israel, que saiu do Egito, os seus filhos que estavam prestes a entrar na terra prometida e receber aquela promessa que Deus fez a Abraão há muitos anos atrás. Só que eles precisavam obedecer, eles precisavam crer, eles precisavam ser devotos. Eles cresceram no meio de uma miríade de deuses no Egito. Eles estavam entrando numa terra cheia de deuses, cheia de povos que adoravam outros deuses, e eles precisavam de uma coisa: não era força, não era estratégia, mas sim fidelidade ao Senhor. E assim Moisés entrega Gênesis para estes filhos, para essa nova geração que está prestes a entrar na terra prometida, para que eles obedeçam, sejam fiéis, creiam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eles tenham confiança, convicção neste Deus. Este é o propósito do livro de Gênesis, para que o povo seja devoto a Yahvé. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta bem pessoal mesmo. Quando vocês começaram a leitura de Gênesis, a leitura anual, vocês começaram assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra, e tralalá, capítulo 2, nananana, pronto. E aí
não tem nenhuma emoção. Os dias fez isso, fez aquilo, tudo perfeitinho. Pronto, já sei a história de Gênesis. Foi assim? Rapaz, ainda deu uma cochilada, não foi? Esse não é o jeito de ler esse capítulo. Está totalmente errado. Primeira coisa que você deve fazer quando for ler o capítulo de Gênesis: se ajoelha. Vocês podem ficar em pé. E vocês começam a ler o capítulo 1. O capítulo 1 não é uma história. O capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, é uma poesia. É isso mesmo, é uma poesia. Ele não quer lhe dar a história da criação. Ele não quer dar fatos científicos. Ele não quer que você preste atenção no que foi criado. Ele quer que você preste atenção no Criador e adore a Ele. Então vamos fazer essa leitura? Gênesis capítulo 1, verso 1 até o verso 3 do capítulo 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui é o primeiro verso, e ele rima com o segundo, usando as ideias. Em que estado Deus criou os céus e a terra? Em que modo Deus fez isso? Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a terra não foi criada do nada, a terra não foi criada sem matéria. Não é isso que o texto quer dizer. Isso são perguntas do século XX, do iluminismo, pós-iluminismo. Deus quer que você preste atenção nele. Aqui é uma poesia. Deus está mostrando, o mundo estava um caos, o universo. Ele vai trazer luz, ele vai trazer forma, ele vai trazer utilidade, ele vai preencher. Mas vamos voltar aqui para o texto. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois Deus disse: haja entre as águas um firmamento que separe as águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima, e assim se foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que isso ficou bom. Então Deus disse: cubram-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim se foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Só um momento. Vocês percebem que a cada dia que vai passando tem essa marcação? Tarde, manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia, tarde, manhã, terceiro dia. Assim como Caliedson e as irmãs cantaram, isso aqui é o refrão. E em cada parte que o refrão vai se repetindo, ele vai acrescentando para mostrar que a criação de Deus está sendo construída, está em andamento. Aqui é um refrão sendo repetido. Só que esse refrão não vai ser repetido pela sétima vez e tem um propósito. Eu vou deixar para a sua curiosidade. Vamos voltar. Disse Deus, verso 14: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra.
E assim se foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou muito bom. Na verdade, viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia. Disse Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim se foi. Verso 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou muito bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem-se rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher, os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com as sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a todo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos o céu e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém. Amados, vocês podem ter estranhado que vocês não escutaram uma rima sequer. Uma rima sequer. O motivo é porque a poesia hebraica, inclusive esta poesia da Bíblia, ela não é a poesia brasileira, que usa sons. Ele usa, mas essa não é a marca de usar sons. A marca de uma poesia judaica é usar as ideias. Como eu expliquei a vocês, Deus criou os céus e a terra. A primeira ideia. A segunda ideia: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em que condição isso foi feito? Nessa condição. Deixa eu lhe dar um outro exemplo. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É a mesma coisa, imagem e semelhança. Mesma coisa. Ele está repetindo a mesma ideia. Então ele vai trabalhar isso de acordo com a poesia inteira. Então, constantemente, ele vai relacionar essas ideias, mostrando causa, mostrando construção, mostrando diferença. Por exemplo, quando diz que a terra era sem forma e vazia, havia escuridão, o que aparece logo em seguida? Haja luz, contraste. No meio da escuridão, luz. Para a gente é muito fácil, aperta um botão, liga. Mas quem viveu aqui na época da lamparina, como o irmão Chiquinho, sabe como luz era precioso.
Então, haja luz. Deus está trazendo uma poesia belíssima. E por que Deus coloca aqui nessa poesia que o firmamento, na verdade, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam sobre a face do abismo, e isso mais, para nos dar um norte nessa poesia. Deus vai trazer forma, Deus vai trazer utilidade, Deus vai trazer luz, e Deus vai encher esta terra. Nós acabamos de ler uma poesia um pouco extensa, não é verdade? Mas vocês perceberam que no primeiro dia Deus fez a luz. Só que os luzeiros são feitos quando? No quarto dia. Ele separa as águas e cria o céu no segundo dia. Só que os seres aéreos, os seres aquáticos são construídos quando? No quinto dia. No terceiro dia, o que é criado? A terra. Aqui é uma figura de linguagem. Ele está usando o singular para se referir a toda a extensão terrestre, as ilhas, tudo que existe terra. Aqui não é um versículo científico para dizer, olha, aqui é a Pangeia. Não, irmãos. Aqui é poesia hebraica. Não está preocupado com isso. Está usando muitas figuras. Está usando poucas palavras para dizer muito. E aí a terra é construída no terceiro dia, as plantas. E o que aparece no sexto dia? Os seres terrestres. No primeiro dia Deus forma. No segundo dia Deus forma. No terceiro dia Deus forma. Deus traz utilidade. Deus dá organização. Nos dias subsequentes e pareados, Deus traz os governantes. Quem vai governar a luz? Os astros. Quem é que vai governar os ares e os mares? Os seres aéreos e os seres aquáticos. Quem é que vai governar a terra? Os seres terrestres. E tudo isso, irmãos, qual é o objetivo? Para que adore ao Senhor. Deus está construindo um templo para Ele. E esses seres que Ele está colocando aqui, principalmente o homem, que vai ser o mordomo maior, o encarregado, o gerente, a pessoa que está debaixo do dono, ele vai ser a pessoa principal para conduzir todo esse templo em adoração ao Senhor. E por que eu estou dizendo que aqui, essa criação que Deus fez é um templo? Oxe, Deus fez o mundo para ser um templo? Como assim? E como é que fica o nosso prédio aqui? Como é isso? Irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: Deus construiu essa poesia para que o povo adorasse a Ele, certo? Mas preste atenção que todos os dias culmina em um dia só, o sétimo dia. O sétimo dia, Deus abençoa, é o único dia que Ele abençoa. Deus abençoa os animais, abençoa os homens, capacitando-os a estarem multiplicados, a serem muitos, a fim de que a glória do Senhor esteja espalhada, a fim de que essa adoração continue sobre a terra. Mas apenas um dia Deus abençoa, o sétimo dia. Deus abençoa esse sétimo dia santificando, separando, elevando ele comparado aos outros dias, tornando ele único. É o dia em que ele não trabalha. Lembra da rima? Deus terminou as obras. Veja aqui no versículo 1: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Primeiro bloco. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nele descansou. Continua. Mas veja só, no sétimo dia, Deus já havia concluído, terminado, e ele descansou nesse dia. O segundo bloco, Deus terminou toda a obra no sétimo dia. E em seguida é dito o quê? E ele descansou neste dia. O
que significa então Deus descansar? Deus é onipotente, Deus nunca parou de trabalhar segundo os dizeres de Jesus, e Deus cansa? Não, irmãos. Lembra da rima? Deus acabou a obra dele no 7º dia. Aí ele repete a mesma coisa, dizendo com outras palavras: descansou no 7º dia de tudo que fez. Só que nessa repetição está faltando um elemento: a palavra Deus. Por quê? Porque ele é o foco. Deus acabou a criação para que a criação adore a ele. Vocês não precisam abrir lá, mas lá em Reis, Salomão, quando constrói o templo que conhecemos como o Templo de Salomão, ele leva respectivamente 7 anos para ser construído. E após o término, Salomão passa 7 dias dedicando ao Senhor. Era uma prática daquela época ver esses dias para dedicação do templo. Então o que Deus está mostrando aqui para o povo e dizendo para a gente? Eu criei o mundo para ser o meu templo. Tudo foi criado para ser o meu culto, o meu templo, o espaço onde vocês vão me adorar. É construído de forma tão bela, que no 7º dia o refrão é interrompido para mostrar que de fato é o dia ali dedicado. Não que os outros dias não fossem, e sim são, mas o 7º dia é um enfático. Nem tem refrão, para nós prestarmos atenção que isso tudo é feito para adoração a Deus. Então, qual é o papel da gente, do homem? Lembra das rimas? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança, mesma coisa, palavras diferentes dizendo a mesma coisa. E aí tem um ponto e vírgula na sua Bíblia, não tem? Vejam aí se tem um ponto e vírgula. Isso, versículo 27. Tem um ponto e vírgula na Bíblia de vocês, depois que ele diz imagem e semelhança, e depois ele fala ponto e vírgula, diz o quê? Governe, né? Pronto. Primeiro bloco. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é isso? Ponto e vírgula. Explica. Ele vai ser o meu representante na terra. Nós somos o gerente, deveríamos ser todas as pessoas, sacerdotes de Deus, conduzindo, mantendo a criação organizada, cheia, para que essa adoração não cesse. Deveríamos assim manter o jardim crescendo, a criação toda voltada para Deus. Esse é o papel do homem e da mulher. Então, para que esse texto está aqui? Para que a igreja de Filadélfia, como as outras igrejas, como todos os povos de Deus que já passou, adore ao Senhor, porque Ele nos criou para isso, Ele fez toda a criação para isso. Está bem claro, não é isso? Pronto. Agora vejamos como isso fala ao nosso coração. Sabe quando o Brasil, nas finais, marca aquele gol, e muitos que não são torcedores viram experts em futebol, vestindo verde e amarelo, com aquelas buzinas, e aquela emoção, o Brasil marcou um gol, vai ganhar, vai ser vitorioso. Essa emoção aí. É bem semelhante quando o nosso político está saindo os votos e você contabilizando e de repente, pum, ganhou, a irmã Clarice, não foi? Pronto. Esse mesmo sentimento, quero que vocês guardem esse sentimento
de admiração, de expectativa, de empolgação. Esse sentimento, Deus espera que nós tenhamos essa mesma alegria para adorá-lo, para vir na casa dele. Ele não espera que a gente venha para o culto como se fosse lavar aquela pilha de louça que está ali depois do jantar, se arrastando. É minha obrigação. Deus espera que a gente estejamos contagiados, empolgados. Por quê? Porque nós fomos desenhados para isso, irmãos. Deus nos projetou especificamente para isso, para vivermos para Ele, para adorá-lo. Ele construiu cada centímetro cúbico dessas partículas de terra, de ar, para que nós adoremos Ele. Estamos diante de nossa função primordial e estamos do ser mais especial que pode existir. E a gente não pode chegar assim não. Não, irmão, tem que chegar alegre, tem que ter força. A gente não pode cantar, meu Deus. Não, tem que ser com convicção, vindo do coração, irmãos. A gente tem que ter animosidade, felicidade, empolgação. Não é só o Ministério Louvor, é a igreja. Eu fiquei muito feliz de hoje ouvir a igreja cantando, participando. Deus se alegra, irmãos, porque é para isso que Deus nos fez. Até os animais. Deixa eu dar uma experiência minha. Eu levei Diná agora no sítio. Aí chegando lá no sítio, assim que eu cheguei, os cavalos já estavam na cerca me esperando. Aí Diná filmou para um lado e para o outro e viu a alegria dele. Os cavalos me viam e relinchavam. Já conhece a felicidade. Aí eu chego perto dos cavalos, os cavalos ficando um pé no outro. Quando eu fui lá em Gardel, os macaquinhos eram pulando e tudo feliz. Aí o que acontece? A gente chega diante de Deus. Irmãos, os animais se alegram com a gente, os donos deles, e a gente não se alegra com Deus. Jesus até faz uma crítica a Israel, porque os bichos conhecem os donos, mas Israel não conhece o seu possuidor. A gente precisa ser mais alegre que os animais, irmãos, que nós temos muita inteligência. Deus nos abençoou grandemente e nos colocou como sacerdotes dele, diante de toda essa criação. E Deus nos abençoou tão grande. Olha só, Ele colocou toda essa criação para usufruirmos. A gente era para explodir de alegria diante de Deus. O culto ao Senhor, irmãos, deve brotar não só de uma obrigação, mas realmente de empolgação. Deixa eu lhe dar um exemplo de empolgação. Eu quero marcar isso bem direitinho, para vocês virem no próximo domingo todo empolgado. Salomão vai começar a escola agora, segunda-feira. Desde que ele descobriu isso, todos os dias, de manhã, tarde e noite, ele fala de ir para a escola. Ele organiza as coisas dele. Inclusive hoje, quando eu estava me arrumando, ele perguntou: a gente vai para a escola? Aí eu disse: sim, vamos para a escola dominical. Aí ele: e a escola azul, que é onde ele vai estudar, né? Eu disse: só amanhã. Então, veja a empolgação dele. Essa empolgação, irmãos, que Deus quer de nós, para adorarmos, para virmos ao culto, para irmos com um irmão adorar a Deus, seja o que for para fazermos a Deus, a gente precisa de empolgação. Não pode ser um negócio morto, precisa ser vivo, precisa ter alegria. Deus se alegra quando nós se alegramos nele. Agora, deixa eu lhe dizer outra coisa. Eu acho difícil de você e eu termos essas afeições se durante a semana todinha nós estamos desligados de Deus. A gente passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado a Bíblia já está com 4 camadas de poeira. Aí chega no domingo, bota aqui, vamos embora para a igreja, chegar atrasado. Cheguei,
Aí, Deus não falou comigo, não. Como é que você quer que Deus fale com você, você sinta a presença de Deus, você se alegre com Deus, se durante a semana todinha você ou eu fomos um idólatra? A gente traiu a Deus, esquecemos dele, colocamos ele no quarto. Irmãos, Deus fez todos os dias, a criação toda, para constantemente adorarmos a Ele, servirmos a Ele. Não somos um botão que liga e desliga. Deus nos fez para estarmos conectados com Ele 24 horas. E no final de semana, no 7º dia, é a explosão. Você queima ali, vai colocando lenha durante a semana todinha, vai se preparando, se consagrando, lendo a Bíblia, orando, jejuando, meditando, vai refletindo, se arrependendo, tendo comunhão com os irmãos, negando o pecado, servindo, fazendo tudo para a glória de Deus. E quando chega no final de semana, meu amigo, não tem como segurar você. Você se junta com os irmãos e o pipoco é grande. Por quê? Porque você tem uma vida de adoração. E você está funcionando de acordo como Deus te criou. Agora pense comigo. Se a gente fazer como a Igreja Católica, que tem uma visão dividida. Eu estou falando dela porque é a mais conhecida, mas a gente faz isso também. A gente fazer como a Igreja Católica, alguns estudiosos chamam isso de visão platônica. O que é isso? Platão, um filósofo muito antigo, via que existia um mundo de cima, espiritual perfeito, e existia um mundo de baixo, corrompido. Traduzindo, como funciona? Você pode ir para a missa e depois você pode ir encher a cara de cachaça, não tem problema nenhum. É a sua vida da igreja e a vida do mundo, né? Não funciona. Deus nos criou para sermos dedicados a Ele completamente. O mundo não é imperfeito, não. Deus fez o mundo perfeito. Ele chamou isso de bom. Era muito bom. Não existe essa divisão, não. Somos chamados para adorá-los todos os dias, com tudo que nós tocamos. Tudo, irmãos, tudo. Então vamos remontar esse cenário. A partir de hoje e amanhã continuaremos para próximo domingo a gente não perder essa alegria de adorar a Deus. Mas o que é adoração? É cantar uma música igual as senhoras fizeram? É passar uma noite em oração, uma vigília? Isso é adoração, sim. Mas não é só isso, não. A adoração é todo o serviço prestado a Deus, reconhecendo o valor dele e admirando. Então, deixa eu lhe dar alguns exemplos. Entregar o leite como o irmão Chiquinho faz, é adoração? Se ele fizer para a glória de Deus, sim. Se a gente fazer uma contabilidade, agora em março, para entregar a Receita Federal, isso é adoração? Se você colocar teu coração em Deus enquanto faz isso e faz com fidelidade, sim, isso é adoração. Se você vender um óculos, aí a propaganda para as óticas, de graça. Se você vender um óculos motivado por Deus, isso é adoração. Se você fizer uma viagem com tua família para um lazer, para aproveitar, isso é adoração? Se for para a glória de Deus, sim, isso é adoração. Se eu dar um prato de almoço para um mendigo no meio da rua, se for para honrar a Deus, isso é adoração. Se eu limpar o quintal de uma irmã idosa para honrar ao Senhor, é adoração? A irmã Sarita já notificou, Ale. Sim. É adoração, sim. A gente poderia pegar muitas outras atividades, mas o fato ou a dinâmica que eu quero que vocês peguem é: tudo que fazemos, pensamos, sentimos, dedicados ao Senhor, é adoração.
é o serviço ao Senhor, é o reconhecimento quem Ele é. Mas deixa eu lhe fazer um ponto aqui, que a nossa sociedade rápida do rol ali, né, da rede social, do botão, do micro-ondas, da falta de paciência, dos 3 empregos, morre, mas normalmente não faz, se chama descanso. Somos pessoas afadigadas. Eu digo isso porque é a marca da nossa época. Pessoas atoladas de coisas e nunca paramos para adorar ao Senhor. Eu quero que vocês prestem atenção na seguinte ilustração. Eu vejo as mães aqui da igreja que têm filhos botando os meninos para dormir de tarde, a fim de que de noite não fiquem, né? São boas mães, então parabéns. Agora, como a gente faz? A gente se atola de trabalhar, não tem um dia de folga, nunca tira férias, aí depois diz o quê? Não tenho tempo para Deus. O trabalho se torna um ídolo. Eu vou chegar sobre a adoração do trabalho, mas Deus nos ensina que nós precisamos descansar, dormir, parar as atividades. Ele não precisa, mas nós precisamos, e precisamos para que dediquemos ainda mais a Ele. Precisamos refazer nossas forças. E quando você para, você descansa no Senhor, entrega tudo a Ele, reconhecendo que Ele de fato é teu provedor, você está adorando. Quando você reconhece as suas limitações, você está adorando. Então precisamos descansar, irmãos, reconhecer nossos limites e adorar o Senhor. Israel foi condenado porque não descansou, não guardou os sábados do Senhor. Eles eram tão preocupados com prosperidade, com atividade, com a vida social deles, que eles não pararam. Eles caíram na idolatria. E sabe o que aconteceu? Castigo. Mas nós fomos feitos para adorar ao Senhor. E vamos adorá-lo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos falar sobre o trabalho, que aqui é a marca dessa adoração. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus criador. É o primeiro atributo aqui que sai, que pula é o quê? Deus criou os céus e a terra. Deus faz. Deus está em ação. O trabalho não é ruim, irmãos. O ruim somos nós que pecamos e trouxe problema para nossas vidas. Não podemos usufruir do nosso trabalho. A gente carrega 5 sacos de cimento, pronto, já deu uma hernia de disco. Mas isso é culpa nossa, resultado do pecado. Nós chegaremos lá. Porém, o trabalho é algo bom. Se feito para Deus, é algo maravilhoso. É algo que realmente faz parte desse templo que Deus construiu para participarmos. Então, não veja o trabalho como algo ruim. O trabalho é algo bom. Se feito para o Senhor, é algo maravilhoso. E isso nos chama a sermos pessoas criativas. Tem um livro, indico aí para vocês procurarem depois, Chamados para Criar. Os cristãos contribuíram imensamente para o mundo, fazendo criações que facilitavam os trabalhos, que traziam benefício para as pessoas, até mesmo na consumação dos séculos. Na verdade, na nova criação, vocês podem ler lá em Apocalipse, as nações trarão as suas glórias, os seus trabalhos para o Senhor. Até mesmo na eternidade, nós trabalharemos. Nós traremos feitos para o Senhor. Então, pense, use a cabeça. Ajude a população de Pau dos Ferros, sua casa, seu emprego. Inove. Isso é algo de Deus, é divino.
Aí eu poderia citar vários feitos de cristãos ao longo da história, mas vocês pesquisarão, e eu sei que vocês pesquisarão. Mas Deus é um Deus criador, e nós adoramos a Ele também, sendo criativos. Beleza, estética. Não, para mim só presta o que é útil, não me importa. Tá bonito não. Se fosse assim, Deus não faria frutas, tinha feito uma pílula. Você tomar essa pílula e pronto, já tem todas as vitaminas. Mas Deus fez mais de um tipo de manga. Hoje mesmo eu comi uma manga esmeralda e uma manga espada. E só nas mangas são muitas. Deus fez beleza, fez sabores diferentes, fez rosas com mais de uma cores, fez a gente tudo diferente. Por quê? Porque Deus é belo. A arte é coisa de Deus, não é coisa do mundo, é coisa de Deus. A beleza, a criatividade é nossa. Nós precisamos sim investir em música, ter boas músicas bem feitas. Um dos maiores músicos na história da humanidade foi um crente, se chama Bach. Pode pesquisar sobre ele. Roupas, tanto vestido tá bom, né? Não, irmão. Tem a organização, tem a beleza. Aqui as mulheres vão gostar, né? Disso aqui. Ah, tá vendo? Tem que se arrumar. De nada depois vai estar me cobrando em casa. Aí nós precisamos investir. Construção, arte, decoração, vestimenta. Isso tudo faz parte do que Deus construiu para sermos adoradores. Por que nós devemos adorar a Deus? Porque Ele fez um templo criacional, um mundo que adora a Ele. Amém, irmãos? No próximo domingo eu oro para que eu e você usufruamos desses dias adorando ao Senhor, e assim em comunhão nós voltemos aqui para adorarmos a Ele com tudo que nós temos e prolongando a semana toda de adoração. Vamos adorar a Ele. Oremos. Senhor, Deus dos céus, Deus Criador, não importa o que foi feito, como foi feito, quando foi feito, o que importa é que o Senhor é um Deus maravilhoso, grande, belo. O Senhor fez os céus e a terra e nos colocou neles para sermos teus sacerdotes, teus adoradores, que possamos utilizar todos os nossos recursos, bens, forças, emoções para adorarmos ao Senhor. Que nossa semana seja uma semana guiada por este hino, esta poesia, que teu hino, tua música bata constantemente em nossos corações, que o Senhor esteja em nosso coração, nosso centro, o Senhor seja a nossa maior motivação, a nossa maior alegria, que nossos cultos sejam realmente de coração, seja uma dedicação ao Senhor, não um resto, não um fundo de poço, não um fundo de carteira, mas o melhor do que nós temos, porque nós fomos feitos para Ti, Senhor. Nos ajuda a adorarmos ao Senhor, nos ajuda a amá-lo acima de tudo. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes ao Senhor em toda a nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso emprego, nos nossos estudos. Que não haja essa divisão, que tudo, mas absolutamente tudo, seja para a adoração ao Senhor. É no nome do Teu Filho que eu oro. Amém.